Boa noite a todos. Aqui é o professor Alberto Nogueira Júnior, disciplina Introdução ao Processo Civil. Vamos falar hoje sobre as partes no processo civil. E quem são as partes do processo civil? Num aspecto formal, as partes são autor, réu, certo? E quem será o autor? Quem será o réu? O autor será aquele que está pedindo algo contra alguém. E o réu será aquele que se defenderá contra este pedido. Então pode ser alguém pedindo, né, um estudante, por exemplo, que acabou de se formar na UF e está tentando se inscrever no Exame Nacional da Ordem e, por alguma razão qualquer, problemas com o sistema eletrônico, por exemplo, da comissão organizadora, vamos dizer, da Fundação Getúlio Vargas, enfim, por problemas desse tipo, não está conseguindo. Então ele vai pedir, através de uma ação, ele vai pedir contra a OAB, a comissão organizadora, a FGV, vai pedir contra a parte ré aquela providência ao juiz. O juiz não é parte. O juiz ele está entre as partes e acima delas. Autor, réu e juiz são os sujeitos processuais principais. Sem um dos três, qualquer um deles, não existe processo. Certo? Eu acabei de dizer que o autor é alguém, o réu também terá que ser alguém. O juiz certamente será alguém. Mas quem será esse alguém? No exemplo que eu dei, um estudante recém-formado pela UF. João José da Silva, brasileiro, solteiro, graças a Deus, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran, número, inscrito no CPF sobre o número, residente domiciliado, a rua tal, bairro tal, cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, CEP, e-mail, ele está se qualificando. Alguém será uma pessoa. Regra generalíssima. Alguém será uma pessoa. Tanto uma pessoa física, um indivíduo, como poderá ser uma pessoa jurídica, ou uma entidade de existência ideal, segundo Teixeira de Freitas, o gigante Teixeira de Freitas. Como poderá ser ainda uma pessoa formal. Para certos fins é considerado como se fosse uma pessoa jurídica e para outros não. Uma espécie de zona intermediária. Mas vamos devagar. Esse alguém, um indivíduo, qualquer indivíduo? Sim, desde que esteja vivo. Né? Então já exclui-se. Então, quem ainda não nasceu?
Quem ainda não nasceu não poderá ser autor, mas o nascimento em si é protegido pela legislação. Então haverá um curador para defender os direitos do nascituro. Né? O nascimento é algo que interessa, a vida é algo que interessa às pessoas, à sociedade. Alguém que esteja vivo, no caso de indivíduo. Poderá ser autor, poderá ser réu. No caso de pessoas jurídicas, temos as de direito público e as de direito privado. Direito público, administração direta, por exemplo, União Federal, estados, municípios, Distrito Federal. Pessoas políticas com existência criada pela própria Constituição Federal. Temos administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas. O Banco Central, por exemplo, é uma autarquia de regime especial, de direito público. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, MSA. O controle do capital é da União Federal, mas ela tem ações vendidas em bolsa de valores. Fundações de direito público. Fundação Parque Jardim Botânico. Uma delícia o Jardim Botânico, o parque. A Fundação Biblioteca Nacional é outra delícia. Já viveu tempos melhores, mas temos fé. Autores. E pessoas de direito privado. É a enorme maioria. Temos, por exemplo, microempresários individuais, MEI, temos sociedades empresariais unipessoal, temos empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, temos sociedades de responsabilidade limitada por cotas, temos sociedades anônimas. Uma grande variedade. Esse alguém poderá ser também uma organização, né? Um sindicato, uma associação civil, um partido político. Poderá ser uma organização internacional, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Organização dos Estados Americanos. Poderá ser um país. Poderá ser, por exemplo, a República da Colômbia, da Argentina. Tanto como autor, como sendo réu, poderá ser. Essas pessoas poderão ser autoras? Sim. E as pessoas formais que foram mencionadas? Que pessoas formais são essas? Que para certas finalidades são equiparadas a pessoas jurídicas e para outras não. Basicamente, condomínios, massas falidas, inventários, né, o espólio representado pelo inventariante, o condomínio representado pelo síndico, o espólio pelo inventariante, a massa falida pelo seu liquidante, né? Autores e réus. E o juiz. Quem é o juiz em nosso sistema jurídico?
Basicamente, temos duas formas de alguém se tornar juiz no Brasil. E as duas previstas diretamente pela própria Constituição. Então temos a primeira forma, é aquela pessoa que se graduou em Direito, tem pelo menos 3 anos de prática forense efetiva já formado, prática forense efetiva significando exercício de alguma atividade típica da advocacia ou da área de direito. Para verem que atividades típicas são consideradas sendo de advogado, terão que ver a Lei 890.6 de 94, o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina. Três anos de prática forense e tendo sido aprovado em um concurso público de provas e títulos. Aprovado, classificado e, enfim, nomeado. Então teremos aí um juiz. Começando a carreira, normalmente, como juiz substituto. Nos estados temos juízes de direito, na Justiça Federal temos juízes federais, na Justiça do Trabalho temos juízes do trabalho. Organização judiciária daremos mais adiante. Só para vocês terem agora essa noção. Esses juízes de carreira, o ingresso deles se dá através de concurso público de provas e títulos. Em se tratando de carreira, começa como juiz no Estado, juiz de direito substituto, na Justiça Federal, juiz federal substituto, podendo ser promovido por merecimento ou antiguidade, no Estado, juiz de direito, na Justiça Federal, juiz federal titular. O juiz de direito será titular de uma vara. A vara é o local onde o juiz trabalha. É a sua unidade de lotação. Podendo ser promovido por antiguidade ou por merecimento. E o outro modo de se tornar juiz no Brasil, através de nomeação para algum tribunal, por alguém que seja da classe dos advogados ou da classe do Ministério Público. 1/5 das vagas existentes nos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, 1/5 das vagas são preenchidas alternadamente por ou alguém que foi advogado, né, ou alguém que veio do Ministério Público, estadual ou federal, conforme o caso. Né? Isso é o que se costuma chamar de quinto constitucional. A carreira ela termina no segundo grau de jurisdição, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, no Tribunal Regional do Trabalho. Então, quando alguém é nomeado para o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando mais de carreira judiciária. Certo? Professor, eu li esta semana que uma decisão de um animal que foi representado pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, ou por uma associação de bem-estar dos animais, voltado ao bem-estar dos animais, que era um gatinho, que era uma espécie de mascote de um condomínio, e o síndico resolveu criar caso, quis expulsar o bichinho, os condôminos se revoltaram.
e o animal foi representado em juízo, isso significa que esse animal virou alguém? Ah, já há bastante tempo, desde o início dos anos 70, mais ou menos, na Europa, né, e nos Estados Unidos, e agora essa é uma questão que está é, de algum tempo, pelo menos dos anos 90 para cá, no Brasil, tem sido discutida, há projetos de lei defendendo que os animais possam ser também sujeitos de direito, porque autor, réu, eles têm que ser sujeitos de direito, é, têm que poderem praticar atos da vida civil, como o Código Civil anterior falava, serem capazes de assumirem direitos, obrigações, né? Os animais, por enquanto, são considerados objeto. Eles não são alguém, são algo. Pessoas mortas também não são alguém, são algo, são cadáveres. Ah, mas não tem crime de vilipêndio a cadáver? Sim, isso porque repulsa a sociedade a ideia de alguém é, praticar atos de respeito a quem morreu, ao sentimento religioso das pessoas, de seus ancestrais, né? A essa espécie de respeito que é algo universal, o respeito aos mortos. Né? Tem até o dia de finados, 2 de novembro, não é? Pois é. Mas o morto em si não é, deixou de ser pessoa quando morreu. Mas há quem defenda a possibilidade. De vez em quando aparece algum processo em que o animal, que é, por enquanto, é algo, não é alguém, sendo representado, tendo sua voz, digamos assim, através de uma associação, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Os defensores dessa ideia de que animais podem ser sujeitos de direito e não simplesmente coisas, algo, coisas, costumam qualificar os animais de seres não cientes ou sencientes. É como costumam denominá-los. Enquanto que os seres humanos seriam seres conscientes. Eu olho para algumas pessoas todo santo dia e tenho as minhas dúvidas. O quanto de consciência, né, muitos seres humanos têm e o quanto deveriam ter. Mas, enfim. Então, temos esses sujeitos principais. Se temos sujeitos processuais principais, temos sujeitos processuais secundários. Não? Os personagens principais, autor, réu, juiz. E os personagens secundários, mas sem os quais as coisas não andam. O processo não funciona, não vai para frente. Temos, por exemplo, os servidores da justiça. Temos, por exemplo, peritos que podem ser ou não servidores da justiça, particulares em colaboração com a justiça. Todo aquele que ingressar em um processo, e para ingressar tem que ter autorização do juiz, e para sair do processo tem que ter autorização do juiz, todo aquele que ingressar em um processo estará ingressando para praticar algum ato. Né? Pode não ser o autor, pode não ser o réu, não será então um personagem principal, mas fará parte daquela história que acontece no processo. Um tradutor, por exemplo, um contador, um intérprete, um amigo da corte,
Está lá para dar mais informações, explicar, esclarecer. Então falamos hoje sobre sujeitos principais e sujeitos secundários no processo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.